cliente gostava, me chamava no particular, falava assim, nossa, doutora, você respondeu uma dúvida minha, e será que tem como eu te contratar, mesmo a senhora sendo de Franca, porque eu gostei tanto de você, você foi tão humilde, você perdeu seu tempo, ele fala, desde você perdeu tempo para me atender, eu Sim. queria fechar o contrato com a senhora. Olha o que eu ouço, Jean, muito, os advogados aqui da nossa cidade mal olham na nossa cara, Sim. é como se eles fossem, assim, inacessíveis. Empresarial. E para crescer, a gente vai precisar de cliente. É o ponto de partida, né? Sem cliente, a Apple pode ter o melhor produto. Sem cliente, né, vai fechar as portas, né? E nesse sentido, você falou ali que no seu início era no boca a boca, no cartãozinho, atendendo bem para daí ser mais indicado. E como é que foi essa questão no digital? Você abriu um perfil, fez um site, começou a fazer conteúdo. Como é que foi essa exposição no digital? Conseguir clientes por ali? Você sentiu alguma diferença, esses clientes que procuravam via internet dos clientes que procuram presencial? Conta um pouquinho pra gente como foi essa experiência. O digital, igual eu te falei, eu comecei antes da pandemia, não entendendo nada sobre marketing, fazendo sozinha, criando meus posts e falando sem entender, sem estratégia, né? Vamos lá, sem estratégia, por não entender, mas sempre procurando como, buscando essas informações. E tava muito assim, eu fazia, mas não dava certo. Eu tava vivendo somente do presencial. Fluía, tinha tudo, mas não fluía. O que aconteceu? Veio a pandemia. E eu cresci assim, horrores na pandemia. Eu achava que eu fui pra minha casa quando anunciou aquela pandemia, lá no comecinho de março, falei, a gente vai se trancar aqui, né? E cada um vai tocar sua vida de casa e o escritório vai parar por X tempo, pensei comigo. Mas enfim, eu estava preparada para a situação. Não estava nem tão preocupada, pero preparada. Mas eu fiquei 2 dias parada. De dentro da minha casa, o Instagram, as redes sociais, aí que eu fazia mais conteúdo, porque eu tava não estava atendendo presencial, a pandemia trouxe para o cliente a necessidade de se comunicar virtualmente. Uhum. Você entendeu? E aí ela consolidou o que eu estava tentando fazer e não alavancava. Porque o cliente, por mais que a gente conversava, o que ele queria? Aquele contato humano com você. Ele queria estar sentado na mesa do seu escritório. E aí, como que eu vou abrir um escritório em cada cidade? Você entendeu? Como que faz isso? E eu ficava muito inviável, você concorda? E aí, quando ele começou a sentir essa necessidade de se comunicar de forma virtual, ele perdeu o medo. E aí ele começou a confiar, a te ouvir. Então atende um cliente de fora, de qualquer lugar do país, pelo Meet, e o cliente fluía. Então pode me mandar os documentos que eu vou assinar. Você entendeu? Você fazia entrevista, tudo. Eu não consigo voltar presencial. Eu tô mais hoje no virtual, muito mais. Eu inverti. Tô 95% no virtual e Legal. 5%, que antes era o meu 100%, virou 5%. Você entendeu? Ou seja, eu mantive o que eu tinha no presencial e fiz 95% no virtual. Hoje a gente está fechando em torno de 150, 190 contratos por mês no virtual. As pessoas vêm tirar dúvidas. E aquilo que eu te falei, os advogados assim, como assim? Eu vou perder meu tempo tirando dúvidas? E perde muito tempo mesmo. Mas é tão gostoso. Sabe o que dá mais prazer? Não é o cliente fechar um contrato com você, te contratar. Sabe aquela dúvida simples que o cliente nem tem o que te contratar, mas ele tem uma dúvida jurídica e você informa para ele, não, nesse caso é assim, assim, assim que funciona. Ele dá aquela respirada, você vê que você foi um divisor de águas na vida dele, isso dá muito prazer. E aí eu comecei a ver aquelas caixinhas de pergunta e fui respondendo, e era dúvidas e mais dúvidas. O cliente gostava, me chamava no particular, falava assim, nossa, doutora, você respondeu uma dúvida minha, e será que tem como eu te contratar, mesmo a senhora sendo de Franca, porque eu gostei tanto de você, você foi tão humilde, você perdeu seu tempo. Ele fala, desde você perdeu tempo para me atender, eu queria fechar o contrato com a senhora. Olha o que eu ouço, Jean, muito. Os advogados aqui da nossa cidade mal olham na nossa cara. É como se eles fossem assim,
inacessíveis. E a senhora não, tão simples, tão humana, conversando com todo mundo, eu queria te contratar. Lógico que tem, eu te mando o contrato, papapá, você me manda a documentação, se tiver uma audiência virtual, a gente vai fazer, se for uma audiência presencial e for muito longe, a gente vai contratar um advogado para te acompanhar, nós vamos passar todo o roteiro, todos os pontos em controvérsia, passar segurança, você entendeu? Sim. Passar segurança para o seu cliente. A pandemia trouxe para a gente, não tem mais fronteiras, né? Você está aqui e eu estou falando com você aonde? Entendeu? Olha só. Sim. Então isso. Foi isso que eu trouxe com a internet, nas redes sociais, com o digital. Aprender a me movimentar nesse mundo. E ele é tão gostoso que quando você tem que atender presencial, você fica até meio assim, nossa, que diferente. É igual quando eu fiquei muito tempo sem pegar papel, dinheiro em espécie, né? Só com Pix e tal. E aí eu fui em um evento agora em Belo Horizonte. E aí, enfim, estavam devolvendo um cartãozinho de alimentação lá. Eles devolviam R$ 5 de volta, né? E me devolveram num papel, assim. Então eu tava tão desacostumado, eu peguei e falei, será que isso aqui é de verdade? Essa figurinha, o que é, né? Então a gente volta a atender presencial, assim, como que é mesmo, né? O negócio, porque acostuma, né? Mas isso que você falou, eu achei muito interessante, da reciprocidade, né? Porque você atende, ajuda a pessoa e, lógico, muitos advogados se frustram porque eles acabam, às vezes, dedicando energia com aquele, às vezes, o cliente tóxico. Aí o advogado se doou demais e ele ficou com uma casca dura e falar, quer saber, agora eu já não ajudo mais ninguém, não vão mais me fazer de besta, tá? E às vezes isso vai acontecer. Lógico, você tem que, se você tiver um processo comercial profissional, você vai entender como é que você qualifica rápido o cliente para avançar com quem tem perfil e já dar uma descartada em quem não tem perfil. Isso aí, mas por não saber de vendas, não saber do processo comercial, acaba dedicando muita energia para todo mundo e aí uma hora sua bateria esgota e o seu caixa não reage. E aí por isso que o advogado às vezes se revolta e não quer mais atender, né? Mas não quer mais ajudar. Mas nessas dúvidas jurídicas tem muito ouro, né? No nosso canal no YouTube a gente recebe muita, às vezes até agradecimento. A pessoa abre o caixinha de pergunta. A pessoa não fala assim, não tenho dúvida nenhuma, só queria agradecer pelo conteúdo gratuito e tal. Um dia eu pretendo te contratar, né? Cara, isso é sensacional, assim. E depois a pessoa volta, né? Vai chegar um tempo, a pessoa volta. Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joia, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!